Bom dia a todos. Que a paz e o imenso amor do Mestre Jesus nos envolva carinhosamente nesta manhã e sempre. Nós vamos, queridos irmãos, buscando uma sintonia com este ambiente, onde nós vamos deixando do lado de fora desta casa todas as preocupações, os problemas, as aflições que possam nos ter incomodado até esse momento, durante a semana, onde vamos sentindo o amparo, a proteção deste ambiente, toda a energia que nos envolve nesse momento, e vamos sentindo a presença dos nossos mentores, nossos anjos da guarda, companheiros, guardiões e amigos, que nos fortalecem, nos auxiliam na nossa caminhada, na nossa jornada. Vamos saudando ao mentor espiritual desta fraternidade espírita, Estrada de Damasco, fraternidade virtual, sentindo o amparo e a proteção desses amigos e nos ligando com o mentor responsável por este trabalho na manhã de hoje. Vamos elevando a nossa mãe espiritual, Maria de Nazaré, que nos envolve no seu manto azul fluídico de pura luz, de puro amor e proteção. Mãe querida, nos leve à presença do teu Filho amado, nosso Mestre Jesus, a quem agradecemos imensamente, Mestre, os teus ensinamentos, teu exemplo, teu Evangelho bendito. Mestre amado, de joelhos em espírito, pedimos que nos leve à presença do nosso Pai Criador, o Senhor meu Deus. Pai de amor e de bondade, a quem nós vamos agradecendo carinhosamente a oportunidade do dia de hoje, a oportunidade dessa encarnação, a saúde, o amparo, a proteção por esse dia bendito que estamos a viver. Ao nosso Pai Criador, nós vamos saudando com a prece que o Mestre nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos de todos os males. Graças ao Senhor, meu Deus, que assim seja. Mais uma vez, um bom dia a todos, aos irmãos e companheiros que estão vindo à nossa casa pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Aos companheiros que já nos conhecem, mais uma vez, é um prazer revê-los em nossa casa. Na manhã de hoje, o nosso tema da preleção, nós vamos falar sobre a fidelidade. Fidelidade a Deus. E o irmão Humberto Campos, no seu livro Boa Nova, já nos ensina, em uma das passagens, que o Mestre Jesus, no início das suas pregações, ele sentindo a insegurança dos discípulos ainda, que estava no início, né, numa noite, ele reuniu com os discípulos e, sentindo o coração de cada um deles, quis saber o que é que eles pensavam sobre a fidelidade. Né? E ensinou para eles também, né, que, com relação ao que o reino de Deus exigia dos discípulos, Jesus, interrogando, perguntou-lhes quais eram os pensamentos e as dúvidas mais íntimas que eles tinham. Após escutar-lhes as confidências simples e sinceras, o Mestre Jesus ponderou: na causa de Deus, a fidelidade deve ser uma das primeiras virtudes. Nós não podemos duvidar da fidelidade do nosso Pai Maior para conosco. A sua dedicação nos cerca os espíritos desde o primeiro dia de nossas vidas. Nós ainda nem o conhecia e ele já nos amava. Como os discípulos estavam escutando Jesus, bebendo-lhe os ensinos, o Mestre acrescentou: tudo na vida tem um preço que lhe corresponde. Meditai nos tributos que a fidelidade exige. Quanto pagarão os sofrimentos íntimos
um vaidoso ou um avarento? Jesus reconheceu que os discípulos, diante das perguntas, haviam se transformando em atitudes, como que iluminados. Timidamente, alguns dos discípulos foram esclarecendo. Tiago, filho de Alfeu, contou uma história de que um amigo arruinara a saúde por excessos nos prazeres e nos vícios condenados. Tadeu, Judas Tadeu, falou de um conhecido que, depois de ganhar grande fortuna, havia se tornado avarento, mesquinho, a ponto de privar-se até do necessário para multiplicar o número de sua riqueza, sendo assim assassinado por ladrões. Pedro recordou-se de um amigo pescador da sua intimidade que sucumbira tragicamente pelo efeito da sua desmedida ambição. Jesus, depois de ouvi-los, satisfeito, perguntou: Não acheis enorme o tributo que o mundo exige dos que se apegam aos seus gozos e riquezas, aos seus prazeres? Se o mundo pede tanto, por que não poderia Deus pedir-nos lealdade ao coração? Trabalhemos agora pela instituição de Deus para a construção do seu reino na terra. Mas desde que, quando estará Deus pronto trabalhando por nós? As interrogativas pairavam no espaço sem resposta dos discípulos, porque, acima de tudo, eles ouviam Jesus, a quem lhes dava o próprio coração. O apóstolo Paulo convida-nos à fidelidade, e o Espírito Emmanuel pede para que possamos exemplificar e compreender essa fidelidade a Deus. Ser fiel verdadeiramente não é um modo de comportamento social, mas é um ato de comprometimento com a verdade em todas as suas expressões. Não basta dizer que somos fiéis, é imprescindível que realmente o sejamos. Muitas pessoas entendem que ser fiel é um comportamento religioso, apenas religioso, mas a fidelidade é uma virtude conquistada pelo Espírito imortal ao longo de nossas encarnações, das inúmeras encarnações que temos. Aparentar fidelidade não é ser fiel, é preciso vivenciá-lo em todos os seus aspectos, nos negócios, nos relacionamentos familiares, principalmente dentro das nossas famílias, nos nossos locais de trabalho, na casa espírita, no nosso dia a dia, em todos os momentos e em todas as situações. O Espírito Emmanuel nos recomenda: desistemos de alegar tropeços, fracassos e culpas, inibições e defeitos, como fuga das responsabilidades que são nossas, que nos competem. Sejamos fiéis verdadeiramente. Essa passagem da fidelidade com o Mestre Jesus vem nos ensinar, vem nos enriquecer nos conhecimentos do Evangelho, para que possamos verdadeiramente sentir dentro de cada um de nós a verdadeira fidelidade a Deus, exemplificando essa fidelidade como o nosso apóstolo Paulo nos convida, o Espírito Emmanuel nos ensina para exemplificarmos que somos fiéis. Nós temos, desde o início dos tempos, desde a época de Abraão, em busca da terra prometida, de Canaã, já conduzindo o povo hebreu, passou por muitas provações na crença de um Deus único, acreditar naquele Deus, até chegar ao ponto de oferecer o seu filho Isaque em sacrifício, ao que o plano espiritual superior, sentindo que não haveria essa necessidade, pois a demonstração de fé, a demonstração de amor que Abraão estava dando não seria necessário. Passando por Moisés, nos 10 mandamentos, onde o povo já havia se perdido, cada um buscando um Deus, e Moisés sempre fiel a um Deus único.
vindo pelo nosso Mestre Jesus, nos ensinando que devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a si mesmo, que aí nós estaríamos verdadeiramente sendo fiéis ao nosso Pai maior. Tem uma breve história da época que Jesus havia morrido, passado algum tempo. Muitos que não conheceram Jesus quiseram saber quem era aquele homem que tinha estado entre eles e que eles não tiveram a oportunidade de segui-los e buscaram os ensinamentos. Havia uma legião do Império, 40 soldados. Todos eles buscavam o conhecimento dos ensinamentos do mestre. E isso chegou até o seu comandante. E o comandante pegou essa legião de 40 soldados e levou para a região dos lagos, era uma época de frio, e colocou todos os 40 soldados dentro da água e falou para que eles confirmassem se eles queriam verdadeiramente seguir aquele Deus que Jesus professava ou se eles iam seguir os deuses do Império Romano. Ao que os 40 soldados, já convertidos ao cristianismo, como verdadeiros cristãos que eram, nenhum se recusou a confirmar Deus, o Deus que nós conhecemos, que está entre nós. E assim ficaram dentro da água durante a noite, e ao amanhecer, 39 daqueles 40 soldados haviam morrido, e um apenas continuava vivo. Ao que o comandante chamou a mãe daquele soldado que havia ficado vivo e pediu para que ela fosse até ele e falasse com ele para ele aceitar o Deus do Império e não aquele Deus que Jesus nos ensinou. Ao que a mãe desse soldado falou que não iria trair o sentimento do filho, se era a vontade dele, que ela também estaria com ele. Ao que esse filho também, ficando na água gelada, veio a falecer. Mas isso dá uma demonstração do amor sincero, verdadeiro e da fidelidade de todos que conheceram os ensinamentos do Mestre Jesus, em confirmar o nosso Pai maior, Deus, como único e soberano em nossas vidas. E é o que nós devemos colocar em prática no nosso dia a dia, como já disse, nas nossas famílias, sendo fiéis, fiéis no compromisso que temos como seres humanos, como homens que somos, com as nossas responsabilidades, fiéis aos nossos amigos, fiéis dentro dos nossos lares. Então vamos fazer uma reflexão íntima, vamos buscar essa reflexão dentro de cada um de nós, para que possamos sentir como é que estamos com relação a essa fidelidade ao nosso Pai maior. Lembrando que ser fiel verdadeiramente não é um modo de comportamento social, mas é uma virtude que devemos ter em nossas encarnações. Praticar o bem sempre, seguir o caminho da bondade e da caridade. Esses são os ensinamentos que o Mestre Jesus gostaria que cada um de nós absorvesse. E que Jesus nos abençoe a todos. Mais uma vez, nós vamos fechando os nossos olhos, onde nós vamos agradecer carinhosamente a oportunidade de aqui estarmos reunidos, juntamente com toda a espiritualidade aqui presente, aos mentores responsáveis pelas coletas de vibrações, que nesse momento vão se unir a nós, onde vamos vibrando muito amor pela paz, pelo bem universal, vibramos muito amor ao nosso planeta Terra, vibrando muito amor a todos os países do nosso planeta Terra, aqueles países que passam nos karmas da guerra, da fome, das tragédias naturais. Vamos vibrando muito amor àqueles países aos quais nascemos, aos quais pertencemos, ao nosso país, o Brasil, que é a pátria do Evangelho na espiritualidade, vibrando muito amor a todos os enfermos do corpo, os enfermos da alma, por aqueles que sofrem nos leitos de hospitais, suas famílias, suas dores. Vibremos muito amor
pelos nossos lares, pelos nossos familiares, em especial por aquele familiar aos quais temos alguma dificuldade de relacionamento, de entendimento. Vibremos muito amor para termos uma boa semana, uma semana de paz, de harmonia, de equilíbrio. E vibremos muito amor por nós mesmos, se for de nosso merecimento. E vamos deixando vibrações de muito amor em aberto para que a espiritualidade amiga possa levar onde se fizer mais necessário. Agradecendo a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, a toda a equipe espiritual aqui presente, pedimos a permissão, a proteção e o amparo para darmos continuidade aos nossos tratamentos dessa manhã. Dando graças ao Senhor, meu Deus, que assim seja.